Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, estamos aqui querendo apresentar para você a nossa terceira lição, terceiro episódio do nosso tema Deus e a Ciência, o Caminho, e nós queremos então, antes de começar a entrar no conteúdo, também fazer a propaganda, o mesmo anúncio que a gente fez lá no outro trabalho que a gente tem proposto. Então, só para você que não conhece o nosso trabalho, a gente tem 2 canais no YouTube, um canal que fala de teologia, tem vários assuntos ali, entre os quais nós estamos destacando o Instituto MBEC. Você digita lá, Instituto MBEC, e ele vai te dar acesso a várias playlists. A playlist que nós estamos dando ênfase no momento é a playlist do tema 7 selos do Apocalipse. Fala de escatologia, né? E nós estamos introduzindo uma base para depois nos aprofundar no tema. Então, se você gosta de teologia, tem outros assuntos lá, mas digitando Instituto MBEC você consegue ter acesso aos 7 selos do Apocalipse. O outro trabalho que a gente tem desenvolvido, que é o que a gente vai gravar hoje, é Deus e a Ciência, o Caminho. Então, a gente tem o canal, né? Deus e a Ciência, o Caminho, que é especificamente criado para isso. Então, a gente disponibilizou o mesmo conteúdo do científico no canal Deus e a Ciência, a gente também disponibiliza ele lá dentro do canal teológico. Então você vai ter, tanto no Instituto MBEC, como se você digitar Deus e a Ciência, o Caminho, você vai encontrar, em ambos os canais, você vai encontrar esse conteúdo científico. Por que a gente fez assim? Porque tem gente que porventura vai lá visitar, né, a parte teológica, o interesse dele é mais para esse lado, e ele acaba descobrindo a questão científica, ele se interessa. E para quem já é interessado só em ciência, a gente já deixou um canal separado, que é, o próprio nome do canal é Deus e a Ciência, o Caminho. Então, fica aqui os nossos esclarecimentos, espero que você possa contribuir com esse trabalho, possa acompanhar o que a gente está propondo aqui, e fique à vontade para compartilhar. Podem haver pessoas que gostem deste tema, né? Então a gente tem se colocado para poder passar adiante aquilo que a gente entende que vai ser produtivo, né, para a nossa fé. Ok? Então, salvo os esclarecimentos, nós vamos entrar agora de fato, né, no nosso conteúdo científico. E para quem também não conhece, a gente tem já 2 episódios, né? Então esse aqui é o episódio de número 3, que a gente vai falar sobre evolução científica versus evolução espiritual. Então, o que a gente tem proposto, né, nos 2 primeiros vídeos? A gente sempre faz um paralelo, né, entre o conteúdo científico e o conteúdo teológico. Então, nos 2 primeiros vídeos foi assim e vai continuar sendo. E hoje nós vamos comparar a questão da evolução tecnológica, a evolução científica, né, versus o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Então, vamos entrar no nosso conteúdo agora, episódio de número 3. E a gente definiu no episódio anterior o que vem a ser ciência, né? Usamos 2 bases fundamentais para poder entender ciência. Então, ciência é a manifestação da energia somada com a manifestação da informação. Então eu preciso ter informação, que é aquilo que diz o como acontece, e eu preciso ter energia, que é o que faz acontecer. Uma coisa diz como vai se dar, e a outra diz a respeito a como vamos ter energia, no caso, vamos ter condições de executar, né, aquele processo. Então, basicamente, foi isso que a gente apresentou. A gente explicou também que a energia, ela vem, por exemplo, a energia elétrica, ela vem e tem origem nas partículas, né? As partículas, elas emitem um campo elétrico, e esse campo elétrico é manifesto de forma invisível. Foi o que a gente abordou nos vídeos anteriores. E a gente vê o efeito desse campo elétrico, e a gente explicou que apesar da gente ver o efeito, a gente não vê a causa, que é o próprio campo elétrico. Então, a gente falou sobre isso. A gente explicou
a diferença, por exemplo, na manifestação energética em um raio, né? Aí você pode dizer para mim, não, pastor, mas a luz também é energia. Só que aí o que eu queria fazer uma ressalva, que a luz, ela é energia, mas ela não é uma energia numa condição natural. Por que eu digo isso? Porque se você pegar um objeto, qualquer que seja ele, se você pegar um objeto, você vai ver que o objeto em si não emite luz. Então, ele é formado, vou colocar aqui a partícula que a gente usou, né, do slide anterior, ele é formado por átomos. Nos átomos a gente tem partículas positivas no centro e a gente tem as camadas, que a gente já apresentou para vocês. E aqui estão os elétrons. Aqui está um elétron, aqui está outro elétron. Então, na condição natural, as coisas não emitem luz. Então, uma ressalva que eu preciso colocar para vocês não colocar isso nem como uma pergunta, né? Já fica aqui explicado. Então, o elétron ele está, a princípio, na sua camada eletrônica. Para que a luz se manifeste, eu preciso colocar energia, vou até usar outra cor aqui, eu preciso colocar energia, então eu preciso adicionar energia aqui no elétron que está aqui, para que ele salte para o próximo nível, certo? E quando ele salta, ele saltou por causa da energia que eu adicionei. Vou colocar aqui até energia adicional. E quando ele salta, com essa energia que eu coloquei a mais, ele para aqui. E quando ele retorna, né, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acabar retornando para a camada oriunda dele, quando ele retorna, ele perde energia, porque aqui ele ganha essa energia adicional. Quando ele retorna, quando ele volta, ele está perdendo energia. E aonde que está indo essa energia que ele está perdendo? Aí é aí que acontece o fenômeno de nós produzirmos luz. Essa energia que ele está perdendo, ela sai do elétron, na volta dele, ela sai como fóton. Então, quer dizer, a energia que eu coloquei aqui, ela fez o elétron pular, o elétron pulou, quando ele retornou, ele perdeu energia. Mas aonde que ele jogou fora essa energia que ele perdeu? Que ele foi, vamos dizer assim, ele perdeu, vamos colocar um número aqui. Aqui ele tinha 10, aqui ele tinha 5. Eu botei 5, ele foi parar em 10. Quando ele parou em 10, ele estava aqui. Quando ele volta a 5. Aonde foi parar os outros 5? Os outros 5 foi parar aqui, ó. E é aqui que aparece o fenômeno da emissão luminosa. Então a gente vê que na naturalidade das partículas, elas não emitem luz. Elas estão com uma condição energética que está presente, não é visível, né? Como a gente apresentou nos episódios anteriores. E acontece o fenômeno de que, para que seja manifesta a energia na forma visível, ou seja, na forma de luz, eu preciso adicionar energia. Você deve ter tido uma experiência semelhante. Quando você pega, por exemplo, a tua panela, vou dar um exemplo aqui, e você coloca ela para aquecer no fogão. Você percebe que conforme o tempo vai passando, dependendo ali do local onde você colocou a panela, dependendo da condição do teu fogão, você vê que ele fica vermelho. Você percebe que ele começa a ficar incandescente, num tom avermelhado. Aquele ferro que está segurando a panela, ele recebe energia do fogo, e aí mexe com os elétrons, e os elétrons devolvem essa energia, quando eles pulam de uma camada para outra, eles devolvem essa energia naquele avermelhado. Aquele avermelhado que você vê ali no fogão. Então esse avermelhado é o quê? É luz. Se você apagar a luz da tua cozinha e tiver um metal ali incandescente, aquele ferro que está brilhando, ele não vai emitir luz da mesma forma que, por exemplo, um raio. Não vai ser azul, mas ele vai emitir um espectro de uma forma de onda, de um tom avermelhado. Você já deve ter visto isso, quando alguém põe um ferro no fogo, ele está em brasa, ele está incandescente. Então, mas para isso acontecer, eu preciso pôr energia.
Eu preciso pôr o fogo, preciso pôr a fogueira, eu preciso pôr o fogo lá do fogão. Então você vê que para emitir luz, a luz seria uma forma secundária de energia. É energia, mas é uma forma secundária. Então, eu estou esclarecendo isso porque eu disse que a energia no episódio anterior, ou nos episódios anteriores, ela não é visível. Ela se torna visível por causa que ela se manifesta numa segunda forma, que no caso é a luz. Mas para que isso aconteça, eu preciso de uma energia que é adicional, ou seja, eu preciso injetar energia para o elétron pular de camada, para depois, quando ele retornar para a camada anterior, ele lançar energia em forma de luz. Então isso é importante esclarecer para que você conheça por que a gente diz que não é visível. Né? Talvez poderia surgir alguma pergunta acerca disso. Então aqui, a gente vai lançar uma base que vai ser pertencente ao nosso trabalho, que é uma base acerca do experimento. Então a gente quer, ao longo dos vídeos, a gente quer partir para a parte prática. Determinadas experiências que nós podemos fazer para poder identificar determinados fenômenos. Então a gente não quer só gravar o vídeo e falar para você sobre conceitos. A gente também quer fazer experiências. E hoje nós vamos fazer uma experiência para poder reconhecer essa transição entre as camadas eletrônicas. A experiência que a gente vai fazer é a experiência da fonte de energia somada ao LED. Para você que não conhece, para você que não é da área, eu vou colocar aqui na nossa lousa, nós temos a seguinte situação. Né? Antes de eu fazer o experimento, eu quero que você entenda o que vai ser feito. Então, eu tenho aqui uma fonte de energia que é do tipo elétrica. Então, é uma energia do tipo elétrica. Então, essa energia vai fazer o papel dessa energia adicional aqui, ó. Essa energia adicional, ela vai vir de uma fonte. E aqui, nós vamos colocar um dispositivo que é chamado de LED. A simbologia dele é essa aqui, ó. E esse LED, você conhece esse cara aqui das lâmpadas que a gente usa hoje, lâmpada LED. Então, você está em contato com esse dispositivo, pelo menos você usa esse dispositivo, você já deve ter reconhecido o nome, né? Lâmpada LED. Por que chama lâmpada LED? Porque numa lâmpada a gente tem um monte de LED. Por exemplo, aqui fita de LED, né? Então a gente tem vários LEDs que acendem juntos para poder produzir a luz que a gente tem hoje, né? Que é mais econômica em relação à lâmpada que a gente usava, a lâmpada incandescente. Então a gente vai fazer essa experiência e vamos à experiência. Então você vai perceber ali na experiência algo a respeito das camadas eletrônicas. Então, pessoal, a gente vai fazer nosso experimento aqui e a gente vai evidenciar algo que a gente já havia falado com vocês. Então, a gente desenhou aqui, ó, né, as camadas eletrônicas. Eu falei para vocês que a gente precisaria de uma energia adicional aqui, ó, né, uma energia sendo colocada aqui no elétron, para que ele pulasse para a órbita mais exterior, e na hora que ele volta, né, para a órbita original, essa energia que ele perde, ele lança para fora na forma de luz. Então foi isso aqui que a gente falou lá a respeito, né, até do tema da física quântica. Então o que eu fiz aqui no nosso experimento, para a gente poder evidenciar isso aqui? Se você olhar aqui no equipamento, a gente tem aqui um LED, e aqui no equipamento a gente está com uma tensão negativa. Então a energia que eu vou colocar aqui, ó, vai ser através de energia elétrica, no caso uma voltagem, né? Então vou escrever aqui, ó, voltagem. Tá vendo aqui? Então eu tenho aqui, ó, eu vou colocar uma voltagem, né, aplicada no meu LED. E o que a gente vai perceber? A gente vai perceber, né, eu tenho esse negócio aqui para regular, a gente vai perceber que o LED ele só vai acionar a partir de uma determinada tensão, a partir de um determinado valor de energia. Então, por exemplo, eu estou com menos 0,2 aqui, né? Menos 0,2. E eu vou começar a mexer aqui, ó. Vou
começar a mexer aqui. E ó, a tensão está em 1.6, tá vendo aqui? Vou abaixar um pouco essa tensão. Menos 1.7, está um pouco curta aqui ó, a escala, né? Deixa eu tentar fazer uma regulagem um pouco melhor aqui. Ó, eu tô com 1.6, eu não tô conseguindo, por causa do tipo de trim-pot, né? Que é a forma de regulagem, o componente que eu tô usando para regular. Então eu tô com 1.6. O que a gente percebe? Eu tô pondo energia nesse LED, né? Eu tô monitorando a energia que está sendo colocada diretamente no LED aqui, ó. E o LED não acende. Então, enquanto eu não atingir o valor aqui, ó, né, eu vou até mostrar aqui para vocês. Enquanto eu não atingir o valor aqui, entre uma camada eletrônica e a outra camada eletrônica, o LED não acende, ou seja, não há a transição do elétron daqui para cá. Então, a gente consegue ver que eu estou pondo energia no meu equipamento aqui e não está acendendo. Agora, olha que interessante, aqui vai chegar em aproximadamente 1.8. A partir de 1.8 o LED vai acender, quer ver? Olha lá, eu estou com 1.8, 1.85. Olha como é que está o LED aqui. Vou mostrar assim para poder visualizar melhor. Dá uma olhada no LED aqui, ele já está aceso. Tá vendo? Então o que interessante que a gente pode perceber é que abaixo de valores, ó, 1.7, ó, consegui um valor menor aqui, acima de 1.6, o LED está apagado. Está percebendo isso? Então isso dá para evidenciar tanto a questão da transição quântica, né, que a gente comentou, e também para mostrar que a energia, no caso a luz, ela não é natural dos elementos químicos. Ela precisa se manifestar a partir de uma energia que eu estou injetando, né, através desse circuito aqui, ó, para que haja essa transição do elétron daqui para cá. Então, ó, tô com 1.72, está quase em 1.8, mas o LED continua apagado. Agora eu vou aumentar aqui, ó. Olha lá, 1.85, o LED acendeu. Ok? Então esse foi o nosso primeiro experimento. Eu creio que está dando para entender. Ou seja, não é para todo o valor de energia, tem que atingir a distância, né, entre essas duas camadas para que aconteça a transição. Ok? Bom, voltando aqui então. Fizemos lá a experiência, você viu, né, que existe uma condição da gente perceber que existe um nível específico, né, onde a coisa acontece, no caso o nível quântico, onde se dá a transição, né, a gente mostrou para você aí através do experimento, e aí você começa a entender que a gente de fato tem formas de experimentar aquilo que a gente entende. Então, interessante essa experiência para a gente conseguir seguir aqui no nosso propósito. Então, eu havia mostrado para vocês, né, eu vou até apagar aqui, eu havia mostrado para vocês que a informação, ela não tem peso. Então, a informação, a princípio, ela não tem peso. E a gente percebe que isso nos parece algo, muitas das vezes, estranho. Né? A gente mostrou lá que se o 1 vale 4 gramas e o 0 vale 4 gramas, independente da informação, da combinação que a gente faz, a gente vai ter o mesmo peso. Então eu estou colocando informação sem colocar massa. Foi isso que a gente falou. Isso nos trouxe o conceito de que informação não tem massa. Foi essa a base que a gente trabalhou. Informação não tem massa. Ela tem a ver com o plano virtual, que também se identifica com o plano espiritual. Só que quando a gente começa a entrar para dentro do campo científico, a gente vai lá nos anos de 1950, por aí, aproximadamente, não sei precisar agora o ano, a gente tem a condição de reconhecer um dos primeiros computadores, que foi o ENIAC, né? Um dos primeiros computadores que foram usados, inclusive lá no período da pós-guerra, ou até na guerra mesmo. Ele foi um computador que foi construído para poder calcular, né, as condições ali do lançamento dos mísseis, coisa do tipo. Ele foi usado, inclusive, no período nos meados dos anos 50, podemos dizer assim.
E o computador ENIAC, que foi um dos primeiros, ele usava um negócio chamado cartão perfurado. Então ele usava uma tecnologia chamada de cartão perfurado. Que tecnologia é essa? É uma tecnologia em que você tinha um cartão e você tinha furo e não furo. Então, conforme ele tinha o furo, ele reconhecia, por exemplo, eu vou usar a título de exemplo, né? Conforme ele tinha o furo, ele reconhecia a informação 0. Porque o computador só trabalha com 2 tipos de informação. Ele trabalha ou tem 0 ou tem 1. Por exemplo, no nosso sistema, nós trabalhamos com a base 10. O que é a base 10? Para mim contar é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, o 10 já é 2 dígitos, né? Seria de 0 a 9. O 10 já é a segunda, já multiplicou a quantidade de dígitos. O computador, ele trabalha com 0, só para a gente citar, ou ele trabalha com 1. Qual que é essa base? Essa base é conhecida como base binária. Quer dizer, então, que o computador só entende 0 e 1? Só entende 0 e 1. Para a gente colocar um programa que o computador entenda, ele sempre vai ser escrito, inclusive nos computadores atuais, na base binária. Ele sempre vai usar a base binária. Então, a gente entende que essa linguagem binária, ela tem que ser gravada na memória para que o computador possa ler essa informação e possa executar o programa. E, para isso começar a acontecer, eles usavam um cartão perfurado, e quando o cartão tinha um furo, poderíamos assumir que seria 0. Né? E quando o cartão não tinha o furo, poderíamos assumir que seria o 1. Então você vê um cartão aqui, ele tem vários códigos aqui, mas na verdade ele tem furo e não furo. Então era assim que era feita a primeira memória de computador, era assim que ela foi feita, né? Aqui nós temos uma máquina de tear dos anos de 1801 e nós vemos aqui um cartão perfurado, ó, umas folhas de cartão perfurado que estava entrando na máquina como programa, para a máquina ler esse programa, né, e aí ela fazer o tear. Então essa máquina aqui é a máquina de tear de Jacquard, né, 1801, um dos primeiros inventos a receber e ler dados em cartão perfurado. Então a gente colocou aqui para você ver que isso foi usado um dia. E aqui tem um detalhe, uma coisa interessante da gente parar para meditar. Qual que é o detalhe a se observar? É que quando eu olho, por exemplo, para essa figura, olha que interessante. Nessa figura eu tenho um programa que eu chamei de programa A. Eu tenho na bolinha amarela, eu coloquei uma legenda aqui, ó. Na bolinha amarela, isso aqui representa que tem um furo no papel. E na bolinha azul, significa que não tem furo. Então aqui, por exemplo, aqui é 000 no cartão, e o resto desses azul aqui, ó, é tudo 1. Então aqui é um programa, porque você vê que o desenho desse cartão é diferente do desenho do programa B. Tá vendo que o desenho aqui só tem furo aqui, tem furo aqui, tem furo aqui. Nesse cartão, os furos estão em posições diferentes. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ou seja, os furos estão em posições diferentes porque o programa é diferente. Então, se eu tenho um programa B que é diferente do programa A, eu tenho que ter uma combinação entre furo e não furo diferente entre os cartões. Acho que isso não tem muito o que a gente explicar. Mas o que é interessante nesse processo aqui? O interessante é que se você parar para observar, você vai ver que aqui tem 3 furos, ó. Aqui, aqui e aqui. E se você observar o outro programa, que é outro código, ele tem 4 furos. Tá, e daí? A gente começa a perceber que o programa que tem 3 furos, ele tem 3 partes do papel que o papel foi perfurado. E no programa que tem 4 furos, a gente tem 4 posições do cartão de papel que foi perfurado. E qual que é a implicação disso? A implicação disso é que esse cartão, se você
refletir comigo, você vai perceber que esse cartão é mais pesado. Por que é mais pesado? Porque ele tem menos furo. Esse cartão aqui tem um furo a mais, esse aqui tem 4, esse aqui tem 3. Então significa que o programa gravado nesse primeiro cartão, o cartão em si, ele é mais pesado do que o segundo cartão. Então o que a gente começa a entender? Que no exemplo que eu estou dando aqui, no programa do cartão perfurado, existe uma diferença de peso. Eu vou até anotar isso aqui para a gente poder referenciar. Existe uma diferença de peso. Então, a memória que está gravada, os dados que estão gravados dentro de um cartão e de outro cartão, faz com que o cartão se diferencie um do outro. Ou seja, um cartão está mais pesado, tem mais peso em relação ao outro. O que isso traz para nós? Isso traz para nós que um cartão sendo mais pesado do que o outro, nós temos que a memória do programa, ela está saindo daquele padrão que a gente colocou no episódio anterior. A memória, ela está sendo percebida através do mundo físico. Significa que nos primeiros programas, nos primeiros primórdios da computação, a memória tinha peso. Olha que interessante. A memória tinha peso. Se nós olhar essa figura aqui, eu coloquei a mulher, ela está enfileirando um monte de cartões. Vamos dizer que ela tem aqui 50 cartões, 30 cartões. Se um cartão em relação ao outro já tem diferença de peso, quanto maior for o programa, mais pesado vai ser a memória. Mais eu vou perceber a questão do peso. Por quê? Porque o cartão em si tem um peso. Se eu tiver um programa de 3 metros de cartão, ele tem um peso. Se eu tiver um programa de 10 metros de cartão, pela quantidade da extensão do cartão, né, a quantidade de cartões em fileira que era colocado na máquina, eu vou ter mais peso ainda na memória. Então a gente vê que a memória, no início, ela era percebida no mundo natural, através do peso. Se eu tinha um cartão muito perfurado, era mais leve. Se eu tinha um cartão pouco perfurado, isso dependia do programa, eu tinha um cartão mais pesado do que aquele outro cartão, em comparação com aquele outro cartão. Então a memória, ela era detectada no peso. Olha que interessante, nos primórdios da computação era assim. E o que nós podemos trazer hoje sobre a evolução? A evolução foi muito grande, né, até os dias atuais, em que hoje a gente percebe que a memória, ela saiu totalmente do mundo físico. Por quê? Porque a memória não tem mais peso. Como assim? Ela era feita através de coisas físicas, no caso o cartão que tinha furo e não furo. Hoje ela é feita através de outras tecnologias, e nas tecnologias atuais a memória deixou de ser percebida no mundo natural e deixou de poder ser pesada. Como é que acontece isso? Vamos ver aqui. Então, olha lá, um HD de computador. Como é que a HD de computador grava a informação? Esse 0 e 1, que tem que estar gravado nesse disco aqui. Como é que a HD faz isso? A HD faz isso através de orientação magnética. Uma orientação magnética. Então, por exemplo, eu tenho um determinado, vou desenhar aqui, eu tenho um determinado ímã, um micro-ímã, vamos colocar assim. Se ele tiver nessa condição aqui, ó, norte e sul, vamos dizer que assim ele representa o 0. Mas ele pode estar, eu posso magnetizar ele de forma que, de vez dele ser norte e sul, vou até desenhar do lado aqui, ó. Ele vai ser magnetizado, ou seja, ele vai ser orientado magneticamente. O sul vai para cima, aqui ó, foi para cá, e o norte que estava em cima vai para baixo. Então, o norte está em cima, o sul está embaixo. Aqui o sul está em cima e o norte está embaixo. O que tem a ver isso, pastor? Isso tem a ver
que como eu orientei ele de um jeito e de outro, eu tenho duas orientações diferentes. Então eu posso representar através dessa orientação magnética, eu posso representar nesse microímã, nessa micro-região magnetizada, o 0 e o 1. Olha que interessante. Então quando essa cabeça que está passando na HD, que ela está lendo o teu disco rígido que a gente usa no computador, ela está lendo a orientação magnética. Aí quando ela leu as orientações magnéticas, ela lê o código. Só que como eu estou orientando magneticamente o material que está aqui no disco, a orientação magnética não pode ser percebida como algo que tem peso. Porque se eu orientar o ímã para cima, não mudou o peso. Se eu orientar ao contrário, para fazer, por exemplo, o outro dígito da informação, que seria o 1, não tem peso. Eu só mudei de lugar. Eu orientei para cima, nesse primeiro exemplo, que seria o 0, e eu orientei, por exemplo, para baixo, para dar o 1. Só que, diferentemente do modelo do cartão, eu não percebo mais no mundo físico, isso que eu quero dizer, no mundo físico eu não percebo mais que há uma alteração no peso. Uma memória com 1 vale algum valor, a memória com 0 vale o mesmo valor. Ela é diferente na questão da informação que ela guarda, mas no mundo físico o peso desapareceu. Se eu gravar um filme dentro da minha HD e eu for pesar, a minha HD continua pesando a mesma coisa. Mas eu não coloquei o filme lá, eu não joguei lá 3 GB, 5 GB, coloquei. Só que esses 5 GB estão colocados de forma, vamos colocar, virtual. Diferentemente do cartão perfurado, que era uma coisa natural. Então a memória saiu da matéria, de algo material, quando ela evoluiu, e ela foi para o campo virtual. Vou até escrever aqui, ó. A memória saiu do natural, do peso, e veio parar no mundo virtual. Então você vê que nem sempre a memória foi sem peso. No começo ela tinha peso. No começo ela era percebida no mundo físico. É isso que é importante a gente entender. A mesma coisa acontece no teu pendrive. A memória flash que a gente usa, ela funciona, ao invés de ser orientação magnética, ela funciona por orientação, o armazenamento de cargas elétricas. Então ele muda de posição lá dentro da estrutura da memória, ele armazena uma carga num determinado local ou ele tira aquela carga daquele local. É mais ou menos a ideia da mudança de carga. Só que no caso, de vez de ser magnética, vai ser elétrica. O pendrive não pesa mais porque eu gravei alguma coisa nele. Então é importante a gente fazer essa comparação básica. A memória um dia foi percebida no mundo físico, hoje não é mais. O que fez isso acontecer? A evolução. É essa evolução, né, que nos trouxe para os dias atuais que fez essa mudança aqui. A memória RAM, também chamada de DRAM, né, Dynamic Randomic Access Memory, é aquela memória que você está escrevendo um texto, se você não salvar, aquela memória ela está retendo aqueles dados, mas se você não salvar e não passar por uma memória que possa reter os dados, ela é perdida. Você está fazendo um desenho lá, aí acabou a energia e você estava usando um desktop, por exemplo. Você não tinha um no break, então acabou a energia, o que aconteceu? Aquela informação que você estava desenhando, se você não salvou, ela se perdeu. Então esse tipo de memória, que é um terceiro tipo de memória que a gente pode falar, ela funciona da mesma maneira que o pendrive, mais ou menos, né? Não é exatamente igual, fisicamente elas são construídas diferente. Mas o conceito é de uma memória que armazena uma informação que é carga elétrica, né? Aqui é magnética, não escrevi, mas é carga elétrica. Então essa carga elétrica não tem peso. Então, a princípio, esse é o conceito. Eu estou querendo mostrar para vocês que a memória um dia já foi física, no sentido de ser percebida como algo físico, hoje não é mais. O que fez mudar? A evolução. E se a gente trazer esse conceito científico, eu estou falando de algo totalmente científico, note bem, nós podemos aplicar agora em relação ao ser humano. Por exemplo, o ser humano, quando ele evolui de verdade, né, se ele seguir
a tendência do que a gente viu na ciência, saindo do físico e indo para o virtual, o ser humano evolui de verdade, ele continua no mundo físico, mas ele vai começar a fazer uso de cargas que vêm do mundo virtual. Por exemplo, o que muda a sua cabeça, o que muda o seu pensamento, não é uma coisa física. A princípio, não. É quando alguém dá para você uma ideia acerca daquilo que você pensava, você faz uma reflexão sobre aquilo que você está recebendo de informação, que não é física, e aquela informação, para você, quando parece algo mais interessante, você apaga o que você pensava sobre o assunto e você reescreve a tua memória, teu pensamento, e você muda. Você agia de uma determinada forma em relação a um determinado assunto. Quando você recebe uma informação e você entende que aquela informação ela é mais coerente, ou ela é mais profunda, ou ela é mais pertinente àquele assunto, você pega aquilo que você pensava, abandona, apaga a tua memória, falando do ser humano, e você evolui. Você pensava de uma determinada forma, e aí você passa a pensar de uma outra forma. Então quer dizer, o que faz a gente evoluir é a mudança do pensamento. E o que está fazendo a gente evoluir é uma coisa não física. Olha que interessante. O que está mudando é o meu intelecto. Não é a minha condição natural. Eu continuo sendo quem eu sou, mas o meu pensamento mudou. Ou seja, a informação que entrou no meu intelecto me mudou. Fez eu pensar de outra forma. E como eu penso de outra forma, eu ajo de outra forma. A atitude vai mudar também. Então, a gente vê que o processo computacional, ele acontece também em nós. Ele acontece também na minha vida e na sua. Está saindo do mundo físico e está acontecendo uma mudança no mundo virtual, nas nossas ideias. E isso é interessantíssimo. E, trazendo agora para a Bíblia, olha que interessante. Quando a gente vai entrar na Bíblia para poder comparar o que está acontecendo na tecnologia, o processo de desenvolvimento, a evolução tecnológica, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber que esse conceito já estava na Bíblia há muitos milhares de anos. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui que a gente vai perceber bem esse conceito. Você está vendo aqui que está sendo colocado uma pessoa que está prestando culto, está havendo uma oferta, por isso está aqui nessa pedra, está havendo uma oferta através do fogo, certo? Isso é um conceito bíblico, se não precisa, nós vamos mostrar inclusive um texto onde isso aparece. E a gente tem que nesse contexto de um ofertante, oferecendo uma oferta que está sendo queimada como algo que é culto para Deus, como algo que é uma representação de culto. O que está acontecendo no culto aqui, dessa imagem? A gente vê que se a oferta está sendo colocada sobre a pedra, e essa oferta está sendo submetida ao fogo, o que está acontecendo quando o fogo está consumindo a oferta? Qual é o conceito que está por trás disso aí? A gente pode entender que se a oferta começou, por exemplo, com 1 quilo, e eu estou sujeitando ela ao fogo, porque é assim que o modelo bíblico nos apresenta um culto de uma oferta, Isso aí é facilmente identificável nas escrituras sagradas. A oferta começa com 1 quilo, mas por causa da ação do fogo, ela vai sendo consumida. Então, se ela vai sendo consumida, significa que a parte física da oferta está diminuindo. E se a parte física da oferta está diminuindo, o que está acontecendo? O conceito do sair do físico para o mundo virtual também está se revelando ali. Porque quando começou a oferta, era um cordeiro lá de alguns quilos, Não importa o valor. Conforme o fogo vai queimando, que ele vai fazendo o seu culto, o cordeiro que pesava, 5 quilos, ele vai pesando 4, vai pesando 3, ou seja, a tendência é que aquilo que é físico está sendo o quê? Consumido, está diminuindo, até que não sobre quase nada. Então, se não vai sobrar quase nada, está saindo de uma coisa física e o físico está diminuindo, e o resultado da oferta, que seria espiritual, está subindo. Então a gente percebe que no ato de um ofertante que presta culto a Deus,
o que é físico está sumindo e o que é espiritual está aparecendo. Não está aparecendo com isso que eu acabei de mostrar da memória? A memória que saiu do mundo físico e foi para o mundo virtual? A memória que saiu do mundo natural, onde eu posso ver o cartão perfurado e aqui eu não posso ver nada? Não é a mesma ideia? Uma coisa física que deixa de existir para que uma coisa virtual a substitua. Uma coisa física que é colocada no altar no início do culto, e conforme o fogo vai consumindo, ela praticamente vai deixar de existir para que o que é espiritual a substitua. Olha que interessante. Está percebendo que isso aqui e isso que aconteceu com a memória é o mesmo conceito, é a mesma ideia? Só que aqui tem um detalhe interessante. Nós vamos perceber que essa mudança do físico para o virtual, ela mostra alguma coisa que nós podemos identificar aqui. Você vê que além do físico desaparecer para a espiritualidade se revelar, a gente tem um conceito de que no culto está presente o quê? Fogo. O que é fogo? A gente falou lá do calor no outro episódio. Fogo nada mais é do que energia. Olha que interessante. Fogo nada mais é do que energia. Então, se fogo é energia, significa que não só o físico está dando lugar ao espiritual, assim como no natural o físico, o peso, está dando lugar às cargas, a orientações magnética e elétrica, como há presença na memória. Por que essas memórias funcionam? Elas funcionam porque elas são baseadas em eletricidade. Como é que uma memória DRAM funciona? São cargas elétricas. Elas funcionam porque tem energia. Como é que uma memória flash retém a informação? Ela transfere uma carga negativa pelo óxido, né? Entrando um pouquinho na tecnologia flash, ela está armazenado positivamente ali dentro da estrutura. Aí tem um transistor lá, não importa o que esse componente faz, né? O nosso interesse hoje não é explicar isso, mas só para você saber, tem um componente lá que ele pega no lugar onde tinha carga positiva, ele leva uma carga negativa, e ele faz isso por um óxido, que é um isolante. E aí fica armazenado naquele lugar, dentro da memória flash, fica armazenado a mudança da informação. Então você vê que na memória flash, na memória RAM, que é a DRAM, na memória do HD, tudo tem a ver com energia. Tudo tem a ver com eletricidade e também, no caso do HD, o magnetismo. Então as memórias armazenam através de energia. No caso aqui do culto, além de sair do físico e ir para o virtual, no caso para o espiritual, o que está fazendo a coisa acontecer é o fogo. E o fogo nada mais é do que energia. Então, dois conceitos nós podemos identificar. A mudança do físico para o virtual, no caso do culto, do físico para o espiritual. E em ambos os processos, tanto dentro da tecnologia de memória, como no caso do culto, você vê que há a presença da energia. É a energia que faz acontecer. É a energia que faz a memória armazenar. E a energia através de fogo que faz a oferta se colocar como oferta para Deus. Interessante, né? Percebeu que o conceito é o mesmo? Percebeu que a ideia é exatamente a mesma? Agora tem uma coisa que a gente pode discutir. Destes dois casos, tem o caso científico, que a gente já explanou, sai do físico, vai para o virtual. Tem o caso espiritual, que sai do físico, vai para o espiritual. Os dois têm a manifestação de energia. Destes dois, científico e teológico, qual dos dois vem primeiro? Porque a criação das memórias, memória flash, criação do disco rígido, isso aconteceu no século XX. Isso aconteceu recentemente. Então a gente vê que isso é uma coisa que não está tão longe assim. Naquele tempo ali do ENIAC, 1950, eu creio que não existia, tenho praticamente certeza que não existia disco rígido. Porque você não precisava usar cartão perfurado, né? Isso é só uma associação, que eu não conferi exatamente a data, mas eu sei que o disco rígido é ainda depois de 1950. Né? Então é uma coisa bem recente.
Agora, este processo do culto, onde está tendo o mesmo conceito, esse processo vem há mais de 4.000 anos, registrado dentro das Escrituras. Olha que interessante. Gênesis 15, primeiro livro da Bíblia, versículo 8. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então você vê que Deus fala para ele para pegar 5 tipos de animais em oferta. Então aqui a gente confirma que a oferta do culto bíblico, ela participava de um animal que era levado diante do culto, né? Então a gente confirma isso no versículo 9. E no versículo 12 diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, olha que interessante. Quando Abrão vai receber a instrução para o culto, Deus faz ele cair num pesado sono, num profundo sono. Se ele está entrando num sono, o conceito que a gente viu lá na oferta está se confirmando. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente sai do nosso plano normal, natural, para entrar no plano das sinapses elétricas. Quando a gente sonha, a gente está como se estivesse entrando num outro mundo. Porque o que é sonho não é realidade, todo mundo sabe disso. O sonho até se torna realidade, né? O sonho até se torna realidade. Mas sonho não é realidade. É como se houvesse um plano físico, né? O plano que a gente conhece, toca, cheira. E quando a gente sonha, assim como Abraão, no caso ainda não tinha havido mudança no seu nome, né? Era Abrão. Ele cai num profundo sono. O que acontece no sono? Ele entra numa outra dimensão. Percebe que para Deus mostrar para ele a essência do culto, Deus já leva ele a sonhar. Em outras palavras, Deus tira ele de um plano e leva ele para o outro plano. Deus tira ele de um plano natural e leva ele para um plano virtual, porque o sonho é uma coisa virtual. Não é uma coisa física, não é uma coisa que você vê. Então a gente vê que o próprio jeito de Abraão receber a instrução já é num outro plano. Por quê? Porque está confirmando o conceito de uma coisa que sai do mundo físico e vai para o mundo virtual. Interessante a gente ver isso. Versículo 17 ele diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então você vê que, além de Deus tirar ele do plano dele, levar ele para um outro plano, que no caso era o plano virtual do sonho, já confirmou o conceito só por isso, no sonho dele aparece o quê? O fogareiro, uma fonte de energia, e aparece também uma tocha de fogo. O que é a tocha de fogo? É o instrumento para manipular a energia. Não é exatamente isso que a gente viu lá na memória da HD? Não é exatamente isso que a gente viu lá na memória flash? Não é exatamente isso que a gente vê na constituição da memória magnética? Aí você vai dizer assim para mim, como assim que a gente vê? Porque você alimenta a memória, mas a memória lá dentro tem os componentes, por exemplo, a memória flash, por exemplo, a memória HD, ela tem aquele pino, né, aquele bastão, que faz o quê? A manipulação da informação que ela vai ler. Na memória flash, quem faz isso? O transistor que vai acessar aquela região onde tem carga positiva ou carga negativa. Na memória RAM ou DRAM, você tem o quê? Você tem os capacitores. Quem é que acessa a informação que está dentro da memória? Existe um circuito que é conhecido aí pelo pessoal da área tecnológica, chamado de refresh. Existe um instrumento, no caso é um circuito específico, para poder reescrever a memória em tantos milissegundos. Ou em tantos nanosegundos, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que em cada uma das tecnologias eu tenho que ter energia e dentro da tecnologia eu tenho um instrumento para manipular a energia dentro da tecnologia. Na memória HD eu tenho um pino
que vocês viram lá, que ele fica andando em cima do disco. Então eu tenho o quê? Um negócio que é pontual. Ele vai numa região do disco e ele grava ou desgrava a informação. Eu tenho a energia e tenho um instrumento para gravar ou para desgravar. Na memória flash eu tenho o transistor. Na memória DRAM ou memória RAM, eu tenho o circuito de refresh. O que tem nas três tecnologias que eu estou mostrando para você? Existe energia e existe um instrumento para manipular a energia lá dentro da memória, para poder fazer a memória funcionar. O que Abraão está vendo aqui? Ele está vendo uma fonte de energia, um fogareiro fumegante, e ele está vendo uma tocha de fogo. O que é uma tocha? É um instrumento que pega um pouco dessa fonte, dessa energia que vem do fogareiro, que é grande, e faz essa energia ser pontual. Porque quando alguém acende uma tocha, eu tenho energia na tocha. Então existe a fonte da energia e existe o instrumento que manipula a energia. Existe isso nas três memórias e Deus já estava dando a revelação desta verdade para Abraão ou para Abrão há mais de 4.000 anos atrás. O que foi inventado agora, o conceito, está aqui. Percebe isso? Interessantíssimo, né? Se não tivesse o transistor dentro da memória flash, não tinha como acessar e também não tinha como gravar. E não adiantava eu ter só energia. Se eu não tiver aquele disco, que parece um disco daquele de vinil, né? Parece aquele agulha de vinil, quem é mais antigo aí vai me lembrar, vai me entender. Você tinha o disco, onde tem a informação, e como é que eu acesso a informação? Preciso da agulha. Preciso da agulha para ir no disco ali. A ideia é mais ou menos a mesma do que acontece dentro de uma HD. A diferença é que numa HD a leitura de informação é muito mais densa. Né? E na memória flash ou na memória RAM, no caso, eu tenho também um circuito específico, um instrumento para poder manipular a energia. Por que eu estou sendo um pouco repetitivo para vocês? Porque nem todo mundo entende isso, nem todo mundo sabe a respeito de tecnologia, mas eu estou falando para todos assim abertamente, para que a pessoa que não é da área possa pesquisar. Você pode pesquisar aí na internet, você pode pesquisar com pessoas que são da área e eles vão te confirmar isso tudo aí. Vou mostrar para você que existe um instrumento, né, uma agulha na HD, um transistor dentro da memória flash e um circuito de refresh na memória dinâmica randômica, que é a memória RAM. Interessantíssimo é o que está aparecendo aqui. Uma fonte, fogareiro fumegante. Fogareiro é grande. E existe uma tocha, que é uma coisa pontual. É um instrumento para manipular o fogo. Para manipular a energia. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Então a gente começa a fazer comparações e a gente começa a perceber que o que foi inventado aí há 50 anos, nem isso, mais ou menos, né? Estou chutando entre 50 e 70 anos, eu não sei exatamente, precisaria pesquisar a data exata, mas isso aqui é mais de 4.000 anos. Interessante. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão. Então a continuidade do texto diz que Deus faz aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então o que Deus está mostrando aqui? Qual o conceito que nós podemos explorar? O que uma memória faz? Ela grava informação. Até aí tudo bem. Para que uma memória grava informação? A memória grava informação para que eu tenha no mundo virtual uma informação e eu vou usar essa informação para gerar um resultado no mundo natural. Certo? Então, por exemplo, eu pego a informação virtual, embora ela seja virtual, e é por isso que ela é poderosa, porque ela não ocupa peso, né? Ela não está agindo no mundo natural especificamente, mas na hora que eu for usar a informação que é virtual, ela vai gerar um resultado no mundo físico. Ela vai produzir um resultado no mundo físico. Está muito parecido com aquela referência que a gente deu da energia. Eu não vejo a energia, seria o mundo virtual,
mas quando eu injeto energia, ela gera uma segunda manifestação de energia, no caso luz, no mundo natural. Que aí eu posso perceber. É energia que está sendo perceptível, né? Que a luz a gente pode ver. É o que está acontecendo aqui, ó. Deus fez aliança com Abraão. Então Deus fez o quê? Uma conexão. O que é uma aliança? É uma ligação. O que a memória faz? Ou as máquinas fazem? Elas processam em um mundo. O processamento de um computador é em um mundo. Qual mundo é esse? O mundo virtual, através das conduções elétricas. Então ela está produzindo mais informação no mundo virtual. Quando o processamento termina, que eu quero usar aquilo ali de alguma forma, no sentido maior, eu mando isso para o mundo físico. Eu produzo um resultado no mundo físico. Então tem que haver uma aliança entre o mundo virtual e para a informação que está na memória ser útil, eu preciso transferir ela como resultado para o mundo físico. Vou dar um exemplo para vocês, que é simples para nós. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, a mensagem no WhatsApp ela é lida através do quê? De luz. Ela aparece na tela do teu smartphone. Você está vendo o quê? Luz. Você está vendo a mensagem entre caracteres que estão sendo expressos através de luz. Só que quando ela foi gerada lá no outro smartphone, não foi com luz que ela foi gerada. Ela foi gerada em um outro mundo. Ela foi gerada em impulsos elétricos, eletromagnéticos. Quando ela termina o processamento e ela é enviada para o outro smartphone, aí ela precisa aparecer para a pessoa no mundo que a pessoa está, mundo físico. Então há uma conexão. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Há uma conexão entre o virtual e o físico. Sempre isso vai acontecer. É o que está acontecendo aqui, ó. O Senhor fez aliança com Abraão. Se Deus é espírito, ele está representando o mundo virtual. Se Abraão é de carne e osso, Abraão está representando o mundo físico. E os dois estão fazendo aliança. Os dois estão fazendo uma conexão. Certo? Então, a conexão entre Deus, espírito, representação do virtual, e Abraão, que é físico, está havendo uma conexão. É exatamente o que acontece no nosso processo tecnológico. Você recebe um sinal via satélite, por exemplo, de um jogo de uma Copa do Mundo. O sinal está vindo lá do outro continente. Quando ele está trafegando no espaço, ele é totalmente virtual, eletromagnético. Quando ele aparece no teu televisor, ele gera uma imagem através de luz. E a luz é notada e percebida no mundo físico. Tem que ter uma aliança entre o virtual e o físico. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Exatamente o que a gente está percebendo. Tanto que Deus, ele diz na sequência, ele diz assim, a sua descendência dei esta terra. Né? E ele diz assim, ó, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então está acontecendo uma fluência. Deus referencia dois rios. Né? Ele fala do rio do Egito e do grande rio Eufrates. O que acontece no rio? A água flui. O que acontece com a informação, que é virtual, ela flui. O que acontece com a transmissão das telecomunicações, ela flui. Ela flui de lá e vem parar aqui. Ela flui de uma central e vem parar aqui. Então até aí tudo bem. Então a gente começa a ver, irmãos, que tem uma similaridade perfeita, né? Tem uma similaridade que é perfeita. Então, olha aí a figura do culto. Está desaparecendo o que é físico, uma tendência, e está sendo produzida uma oferta. Em que plano? No plano virtual, porque era para Deus, né? Então, essa é a ideia que a gente já tem verificado.